Concluindo sobre a soberba, gostaria de falar sobre um grande cirurgião de uma grande cidade brasileira. Ele era um homem altamente qualificado, tinha habilidade cirúrgica tremenda, autoconhecimento de técnicas cirúrgicas, de patologia. E ao redor dele existiam cirurgiões auxiliares também altamente qualificados, anestesistas, patologistas. Ele era um dos poucos, ou aliás, naquela época, talvez fosse o único brasileiro cirurgião que publicava trabalhos científicos em revistas americanas. Nós sabemos que naquela época, isso há muitos anos atrás, muitas décadas, era difícil para um brasileiro publicar em revistas americanas de cirurgia. Agora, aquele homem tinha, vamos dizer assim, um problema sério, era a soberba dele. Ele tratava seus auxiliares como se fosse mais até do que Deus. E todos que viviam em volta, né, aquela auréola representada por ele, era como se eles prestassem culto àquele homem, que era um grande cirurgião, mas não precisava tanto esse exagero. Esse homem só operava pessoas particulares, né? Ganhava muito dinheiro. E por isso também ele tinha uma grande equipe em torno dele. E os tempos foram se passando. Ele era um homem que tinha uma saúde excelente. Ele jogava tênis, ele cuidava do seu corpo. Mas ele era um homem que não tinha uma família, vamos dizer assim, ordenada, né? Ele não vivia com a esposa e tinha apenas um filho que não cresceu como ele gostaria de ter crescido. E com o passar do tempo, aquele homem, ele começou a dizer que só estaria praticando cirurgia até quando completasse 70 anos. E as pessoas não acreditavam, porque, primeiro, aquelas pessoas, aquele grupo de médicos que estavam em volta dele, precisavam, né? Viviam também das ajudas que os pacientes daquele grande cirurgião rendia para essas pessoas. Eu me lembro que uma vez nós tivemos o privilégio de trazê-lo aqui para Maceió, quando eu era chefe de serviço, chefe de clínica cirúrgica do departamento de cirurgia e chefe de clínica cirúrgica do Hospital Universitário. E eu me lembro que esse homem operou até um câncer gástrico de um paciente, de um homem lá. Um homem altamente qualificado, técnica excelente. Todos nós nos admiramos de ver a maneira como ele fazia aquela técnica cirúrgica de uma gastrectomia por câncer gástrico, né? Gastrectomia alargada. E o resultado daquele paciente foi excelente. Mas voltando àquele compromisso que ele tinha dito para seus colegas, quando ele completou 70 anos, ele deu uma grande festa e convidou muitos colegas, muitas pessoas que eram amigos dele também. E ele, naquele dia, ele enfatizou que ele estava, né, guardando as chuteiras, né? Que ele, a partir dali ele não iria mais nem clinicar e muito menos operar os pacientes. Aquelas pessoas, a princípio, não acreditaram. Como disse, ele era um homem rígido, jogava tênis até com 70 anos de idade. Mas aquele homem cumpriu a sua promessa. E ele desativou o consultório. E ele morava sozinho num grande apartamento no Rio de Janeiro, uma cobertura lá. Era um homem próspero. E quando ele deixou
encerrou a sua atividade como cirurgião, como médico, ele nunca pensou que aquelas pessoas que andavam, circulavam lá, junto com ele naquela jornada, estavam sempre juntos todos os dias, em reuniões médicas, discussão de casos, em apresentação de casos, com patologistas, com clínicos, com UTIstas que davam suporte àqueles pacientes que ele operava de grande risco. E a realidade foi totalmente diferente do que ele pensava. A primeira semana, 4 ou 5 deles ligaram para ele para saber: doutor, como é que vai o senhor? Está precisando de alguma coisa? Está mais ordens. O segundo mês diminuiu mais. O terceiro, no quarto, quinto, sexto, ninguém mais ligava. Esqueceram completamente aquele grande cirurgião que tanto bem fez à humanidade. Acontece que aquele homem não tinha Deus no seu coração, ele era ateu. Ele não cria que o Senhor Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário para dar vida eterna, vida e vida em abundância. Ele não cria que depois da morte haveria vida. Ele não cria no céu, no lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há dissensões, não há inveja, não há brigas, não há concorrência. E aquele homem começou a desenvolver uma depressão. E nós sabemos, meus amados, que até hoje em dia a maioria dos psiquiatras, até que são ateus, que não creem em Deus, hoje já estão reconhecendo que as pessoas que sofrem de depressão profunda, elas precisam de apoio espiritual, apoio na palavra de Deus. E aquela depressão foi se agravando cada vez mais. E aquele homem começou, eu retifico, aquele homem não começou, mas o próprio diabo que veio senão para roubar, matar e destruir, e que durante a sua juventude colocou na cabeça dele que não existia Deus, ele era um homem ateu, começou a falar na sua mente que a sua única solução era ele suicidar-se. E aquele homem que não tinha Deus, não tinha ninguém, não cria no poder de restauração da mente, através do poder do Espírito Santo. E aquele homem, num ato deslocado, ele pulou lá de cima do 8º andar, lá de Ipanema, e faleceu. Meus queridos, a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Por mais qualidades que uma pessoa tenha, não pode preencher o vazio que só o Senhor Jesus Cristo pode fazer. Se você que está me ouvindo agora, você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, você pode agora mesmo confessá-lo ao vivo e a cores, dizendo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e creio no meu coração que o Espírito Santo de Deus o ressuscitou dentro dos mortos. Se você fez essa confissão com a sua boca e creu no seu coração, você já tem direito à vida eterna. Agora você é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Procure uma igreja evangélica para lhe dar suporte em nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração pode ser acessada também pelo YouTube.